Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Passando a saudação inicial, onde o autor sagrado fala na pessoa de Simão Pedro, como aquele que fez uma experiência profunda do conhecimento de Jesus Cristo e deseja que também os leitores dessa carta cheguem ao mesmo conhecimento. O ponto principal desse primeiro capítulo, com certeza, é a exposição das virtudes cristãs. As virtudes que nos ajudam ou constroem a vida de Deus em nós. Aliás, o versículo 3 nos diz que o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Então, para uma vida digna, e vida digna aqui se resume em vida plena, em vida resgatada, em vida salva, em vida liberta. Para termos a vida que Deus nos deu, e a piedade é essa união com Deus, essa intimidade com Deus, essa relação com Deus, é importante conhecer aquele que nos chamou para a sua glória e a sua virtude. Então, para termos essa vida, e essa vida piedosa em Deus, é preciso ter o conhecimento daquele que nos chamou. E quem é que nos chamou? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós temos posse dos maiores e mais preciosos bens ou promessas. E ele nos faz participantes, então, da natureza divina. O que é participar da natureza divina? Ou se tornar participante dessa natureza divina. A natureza divina é a natureza de Deus. A nossa natureza é a natureza humana. A natureza divina é a natureza incorruptível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos e a corrupção do pecado, da morte, não entrou na natureza divina. A natureza divina, por Jesus Cristo, se fez participante da nossa natureza humana, sem contudo se corromper pelo pecado. Veja que graça! E ele se faz um de nós, se faz homem como nós, participa da nossa natureza, para nos elevar a sermos participantes da natureza divina. Não por condição, porque nascemos divinos, mas como meio de salvação, como meio de graça que o próprio Deus nos dá. Agora, é importante que a natureza divina em nós subtraia a corrupção que a concupiscência, essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, essa inclinação gerou no mundo e gerou em nós. Esse mundo é o mundo interior, o mundo que está dentro de nós, e esse mundo é o mundo em que nós vivemos e estamos nele. Por esse motivo é necessário, nos diz lá o versículo 5, fazer um esforçar dando o máximo de nós, o quanto possível, para nos unirmos às virtudes sagradas. A primeira das virtudes, a fé, porque sem a fé nós não chegamos a Deus. Sem cuidarmos da fé nós não crescemos na intimidade com Deus. Mas a fé, ela tem que estar vinculada à virtude. Uma pessoa que tem fé precisa ser uma pessoa virtuosa, crescer nas virtudes humanas, nas virtudes divinas, na virtude de uma forma geral. E essa mesma virtude, ou as virtudes em nós, ela precisa estar unida à ciência. E a ciência que não é as ciências biológicas, ciências humanas, não, a ciência que é a ciência divina, da intimidade, da relação com Deus, da leitura de Deus, da leitura do mundo a partir de Deus. A ciência precisa de estar unida à temperança. A temperança é aquilo que nos leva a ter autodomínio, autocontrole, a viver a moderação, a não deixar se levar pelas inclinações negativas, a ponderar o que comemos, o que bebemos, os nossos impulsos carnais. Então, a temperança é a virtude que nos tempera, que nos modera, que nos modela para sermos homens e mulheres de Deus. A virtude da temperança, ela se une à virtude fundamental da paciência.
ser um homem paciente, ser uma mulher paciente, é vermos refletir em nós a virtude da paciência que, por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha em si mesmo. Eu digo tinha, enquanto ele viveu sua vida terrena no meio de nós. A paciência se une à piedade, que a piedade nós vimos que é essa forma de nos relacionarmos com Deus e lermos o mundo a partir de um sabor divino, de um gosto divino nas coisas, um gosto celeste nas coisas humanas. A piedade se une ao amor fraterno. E aí, amor fraterno é um esforço que temos que fazer para nos amarmos uns aos outros, porque o amor fraterno não é só uma virtude, é um mandamento. Não dá para ser jamais um bom cristão se eu não exercito a prática do amor fraterno, né? E o amor fraterno não é só querer bem, tem que querer bem o outro, querer bem o próximo, querer bem o irmão, querer bem as pessoas, mas ter gestos de amor fraterno, de cuidar, de amar, de nos voltarmos para o outro. Do amor fraterno, vivermos a caridade. E a caridade é justamente, não é só o cuidado, é também o cuidado para com o outro, mas é ver no outro a pessoa de Deus e eu tratá-lo a partir de Deus que está em cada um dos meus irmãos. Ora, sem essas virtudes nós não crescemos na fé, mas com essas virtudes a vida de Deus cresce de forma abundante e frutuosa em nós, e essa é a forma de nós conhecermos Jesus Cristo. Porque veja bem, todas as virtudes apresentadas são as virtudes de Cristo. Cristo, na sua vida humana, foi um homem de fé, de virtude, de ciência, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraterno e de caridade. Quando nós praticamos essas virtudes, nós crescemos no conhecimento de Jesus Cristo. Agora, o que diz o versículo 9? Porque quem não tiver essas coisas ou essas virtudes é míope na fé, é cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. As virtudes ela têm essa função de nos purificar dos pecados antigos, dos pecados corroborados, dos pecados que marcam a nossa natureza humana, para sermos a nova criatura. Essa nova criatura é essa mistura saborosa do humano e do divino que purifica o humano e não rouba o humano. Nós não deixamos de ser pessoas humanas, sermos homens, termos sentimentos, temos fraquezas, mas tudo isso é absolvido, é purificado, é renovado pela graça da natureza divina de Jesus Cristo no meio de nós. Portanto, e aí o versículo 10 nos dá o ponto, a pérola preciosa. E qual é a pérola preciosa que está no versículo 10? É preciso cuidar cada vez mais em assegurar a nossa vocação e eleição. Vocação enquanto chamado e eleição enquanto escolha de Deus. Porque se nós asseguramos, se nós tomamos posse da nossa vocação, e a vocação aqui não é assim aquela vocação específica, também ela é importante, mas toda vocação específica, vocação ao matrimônio, vocação ao sacerdócio, vocação a essa missão, ela funde para uma vocação básica fundamental, a vocação batismal, que é a vocação à santidade. Então, nós todos somos chamados a essa santidade original, ou essa santidade da prática das virtudes, da vida de Cristo em nós. Se nós procuramos assegurar a vocação, nós procedermos deste modo, nós não iremos tropeçar, nós não iremos perder. Nós podemos até cair, mas nós não iremos se perder, porque a vocação à santidade é que nos segura firmes em pé. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu gostaria que fôssemos lá para o versículo 20, porque é lá que vamos pegar uma outra pérola muito preciosa do estudo de hoje. Para mim, ela é fundamental até para compreendermos melhor o estudo bíblico orante que fazemos
a cada dia. Lá diz, no versículo 20: Antes de tudo, meus irmãos, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. E profecia é aquilo que está professado, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ela não é de interpretação pessoal. O erro pela qual fez o cristianismo se dividir, o erro pela qual faz muitos de nós nos dividirmos, o erro pela qual leva muitos a sucumbirem na fé, é querer fazer as interpretações pessoais. Porque a revelação divina, ela foi dada através da ciência divina. O consenso da igreja é a quem pertence, pela luz do Espírito Santo, a interpretação das Sagradas Escrituras. O que acontece é que cada um quer interpretar do seu modo. Mas deixa eu dizer, a palavra ela é para todos. E cada um recebe de Deus a luz de como aplicar essa mesma palavra na sua vida. O que eu não posso agora é interpretar aquilo que é uma revelação da Escritura ao meu modo pessoal. Essa interpretação a modo pessoal, ela gera divisões, confusões, contendas e tantas outras coisas. Tanto que o versículo 23 diz: porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus, que escreveram da parte de Deus a Escritura como a temos. Então, é preciso ter atenção para não fazer a interpretação de trechos das Sagradas Escrituras a partir de uma visão pessoal. Isso gera distorção, confusão e nos aparta da inspiração, da direção que o Espírito Santo nos dá. A ciência, muito importante aqui, a ciência divina, que nos ajuda a compreender todo um contexto de inspiração, ela é importante para traduzirmos a palavra para a nossa própria vida. Traduzir para a vida não quer dizer eu fazer uma interpretação da palavra de acordo com o meu bel prazer. Não se esqueça, no final de cada estudo, de responder a seguinte pergunta: como eu vou viver essa palavra? Como essa palavra se aplica na minha vida? O Espírito que me inspira, ele me dá também a direção pela forma como eu devo viver essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.